Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja na hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um Entre Sumários Cast. Hoje nós vamos falar sobre como o capitalismo faz com que os plots originais, cada vez menos comuns, agora roda a vinheta. Se levado a sério virou piada. Muito hot, vocês não estão entendendo. Eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente. Tô me sentindo pessoalmente atacada nesse I'm podcast. so sorry! Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, a sugestão desse tema veio do Lohan. E a proposta de hoje é que a gente tente entender sobre um dos muitos pontos onde o capitalismo influencia na produção literária, fazendo com que os autores precisem seguir um certo padrão de elementos que consigam alcançar mais vendas e ter mais leitores, além de outras vantagens dentro do mercado editorial brasileiro. Isso acaba por diminuir o número de obras inovadoras dentro de cada gênero no mercado, já que os leitores percebem que sempre acabam procurando pelos mesmos padrões, mesmo em diferentes autores, apesar do fato de que alguns leitores percebem tais vícios e passam a reclamar sobre. E agora eu passo a palavra para o Lohan, que é o dono do tema. Olá! Então vamos lá, gente. Talvez seja um tema polêmico, provavelmente um tema polêmico, mas é para isso que eu estou aqui, não é mesmo? Por isso que nós estamos aqui, para fazer polêmica. Por favor, não odeie a Rai, não odeie ninguém mais deste episódio. A ideia foi minha. Então, vou começar falando que a gente precisa contextualizar algumas coisas. Primeiro que o mercado literário mainstream, ele visa somente... Eu vou arriscar aqui falar que somente o lucro. Mas é uma coisa que a gente consegue entender bem, justo visto que é muito coerente com o fato dele se filmar em um sistema completamente capitalista. Então, se é mainstream, as pessoas consumem muito. Está muito em evidência e as pessoas vão atrás com mais facilidade e chega com mais facilidade nas pessoas. E se é um ambiente comercial onde eles querem vender aquilo que as pessoas querem consumir e as pessoas querem consumir aquilo que estão vendendo em grande quantidade e de boa qualidade, obviamente que o lucro é um dos pontos principais que faz grandes editoras, e quando eu falo grandes editoras, eu estou ignorando completamente qualquer editora independente e que não seja mainstream e que provavelmente você não conheça caso você não consuma literatura independente. E aí eu já vou explicar melhor isso depois. Então eu só queria frisar essa questão de que eu realmente entendo o fato de que o lucro ele está em evidência quando, por exemplo, a gente, como escritor que está iniciando, envia um conto, um original para uma editora grande e é recusada 5, 7, 10, 15, 20 vezes, principalmente porque a gente consegue entender muito bem qual é o estilo que tal editora costuma publicar seus livros, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui a Dark Side, ela não vai publicar um conto de fadas fofinho, ela vai publicar livros de terror porque é o que o público dela compra e é o que ela oferece em grande quantidade e boa qualidade, obviamente. Vírgula, tá? Vírgula. Vamos... Uma vírgulazinha básica. Sendo atacada pessoalmente aqui, ó, no próprio podcast. Aqui, ó, uma vírgulazinha básica pra Caveirinha, porque nem sempre, tá, gente? Ultimamente, a Dark Side lançou vários livros que não tem nada a ver com terror. Eu não sei o que tá acontecendo, mas foi isso que aconteceu. Você já me perguntou por quê, mas não tem nada a ver com terror. Não tem nada perto do suspense e foi lançado pela Dark Side. E eu não entendi também. Livros que não tem nada de dark, que não Exatamente. estão no Dark Side. Eu não entendi. Então é aquilo. Só lança o terror porque é o que vende, vírgula. E segue, Lohan. Isso não foi uma vírgula, isso foi um parágrafo inteiro, foi um parênteses gigante, assim, mas eu amei. Sim, continuando. A minha crítica em relação... uma das críticas que eu faço ao mercado literário mainstream em relação ao lucro é que eu não acho que, considerando o fato de eles serem capitalistas, eles não tenham que visar o lucro. Eu acho que eles têm que visar o lucro mesmo e eles que se resolvam falar a questão do lucro. O problema começa
quando esse lucro inviabiliza autores de minorias representativas. E aí eu coloco entre parênteses, nortistas, mulheres, pessoas trans, pessoas pretas, autores que são LGBTQI+. Quando esse lucro inviabiliza, e quando eu falo inviabilizar, eu falo justamente de que eles vão olhar para esse público, eles vão olhar para esses produtores de literatura e vão ver assim, o que vocês estão escrevendo não vai vender, porque não é isso que as pessoas estão comprando. Não é isso que nós estamos dispostos a investir grandes quantidades de marketing e uma capa legal, e uma arte legal, e uma diagramação legal, porque para a gente conseguir consolidar o que vocês estão entregando agora, vai levar muito tempo, vai ter que levar muito dinheiro, vai vir pessoal militar contra, dizendo que vocês estão querendo lacrar, né? Que sempre tem aquele pessoal que fala que quis lacrar e não lucrou, e não sei mais o quê. Então, quando acontece essa inviabilização, é aqui que começa a minha maior crítica ao fato de que eu acredito que o capitalismo está realmente tolhindo a criatividade, a originalidade de muitas das grandes produções que estão vindo no mainstream. E assim, eu vou falar isso depois, porque eu vou deixar o mais polêmico para o segundo bloco. Continuando uma questão, só pontuar uma questão de histórico. Essa questão do histórico com lucro, principalmente na divulgação de romances, ela não é de agora. Se a gente for fazer pesquisas do período oitocentistas, quando o romance europeu estava chegando no Brasil e o romance nacional estava sendo difundido, a gente vai ver que o mainstream, o mercado que era o único mercado que existia, né? Não tinha um mercado assim independente, porque todo mundo estava se consolidando como editora, como imprensa em si naquele período. Elas já visavam vender só aquilo que eles acreditavam que ia ser lucrativo. E a gente precisa entender que quando eu penso que algo vai lucrar, eu estou partindo do pressuposto de coisas que eu acredito que as pessoas vão consumir, principalmente porque eu conheço a minha bolha. Eu sei as pessoas que estão consumindo o que eu estou oferecendo. Por exemplo, na minha bolha social, eu não vou escrever um romance aonde tem somente um casal hétero, no relacionamento hétero, vivendo de classe média alta, vivendo um rolezinho que não pertence à classe social das pessoas que fazem parte da minha bolha. O pessoal vai olhar para o meu livro e vai ficar assim, não me identifico, não acho que é isso que eu acredito, não vai de acordo com as minhas ideologias, com as minhas crenças. Então é compreensível, sabe? Eu olho assim e penso, realmente, eu acho que tu está vendendo algo que o pessoal da tua bolha vai consumir. Só que quando a tua bolha começa a oprimir outras bolhas e começa a consolidar o teu produto simplesmente como o melhor e só isso que vende, isso vira um problema muito grande. E aí a gente pode pegar um exemplo, que era o fato de que o Machado de Assis, durante todos esses anos, foi pintado, até nos seus próprios livros, como um homem branco. Justamente porque a classe alta que consumiu os grandes romances, lembrando que ler, consumir cultura naquela época, não era coisa de classes baixas, era o pessoal que ia para teatro, mas era esse pessoal que consumia, eles não iam querer uma obra de um escritor preto. E mesmo que eles soubessem que o escritor era preto, eles iam ficar assim, não vou ficar exaltando um escritor preto criticando coisas da minha classe. Então vamos fingir que ele é branco. E era isso que aconteceu. E até que agora a gente consegue aceitar o fato de que o Machado de Assis era um escritor preto. E ok, mas isso é uma grande evidência de que o mercado ele estava procurando consolidar um lucro em cima de um produto que eles acreditavam que era o ideal para eles. Outro exemplo que a gente pode pegar é o fato de que até pouco tempo escritoras mulheres não eram aceitas, então elas tinham que colocar outros nomes na frente para se consolidar. E acho que a gente pode considerar o fato de que na literatura nacional, até pouquíssimo tempo, os grandes nomes que tínhamos eram homens, não eram mulheres. E se a gente vai ver as pesquisas, principalmente do período oitocentista, a gente vai ver que não existe registro de mulheres escritoras circulando nos grandes veículos de divulgação de imprensa e de romance, de literatura no geral. Justamente porque eles também visavam o lucro. Não vão querer livros de mulher, vão querer ler livro apenas de homem. A mulher tem só que se ler. Isso era uma mentalidade que existia naquela época e que bom que isso está acabando.
Mas é um exemplo de que essa questão do lucro não é um ponto que está vindo agora, que vocês estão querendo problematizar uma questão só para ganhar mídia. Não é uma coisa que é histórica e que a gente está mudando assim a passos muito, muito lentos. E aí eu chego no meu ponto principal, que é a questão de que as narrativas que estão no mainstream, nos grandes editoras, elas são repetitivas. Elas estão sempre contando a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode considerar quais narrativas são as mais vendidas no mercado literário mainstream. Se a gente pegar um gênero de ficção científica, será que as narrativas elas são diferentes? E quando eu falo narrativa é o quê? Será que não está sempre naquela coisa de a jornada do herói? Um personagem que se descobre em um universo e aí ele tem que passar por todo um processo para então aprender, então ele se consolidar como personalidade e como exemplo a ser seguido e tudo mais. Se a gente pegar no terror, quais são as narrativas que estão sendo contadas? Será que é sempre o slasher? Será que é sempre um monstro? Será que é sempre tem uma mocinha que precisa ser salva? Essas narrativas, elas são repetitivas. E elas estão consolidadas, é um fato. Tem gente que gosta de clichê e não tem problema nenhum em não gostar de clichê. O problema é quando essas narrativas elas não dão espaço para outras mais originais ainda. Isso se reflete em outros mecanismos de comunicação. Por exemplo, quando a gente pega um romance para ser adaptado para o cinema, ou para uma série, ou para uma novela, não vão pegar essas narrativas que não seguem esse padrão. Elas vão sempre pegar essas narrativas repetitivas, porque é o que o pessoal vai ler. Então a gente fica muito feliz quando, por exemplo, um escritor independente finalmente consegue ser notado numa editora grande e ela começa a divulgar. Isso é muito bom, mas é mínimo, sabe? É muito pouco. E a gente precisa entender que escritores independentes, eles não estão na literatura independente simplesmente porque eles querem. Mas é porque é onde eles conseguiram espaço e é onde eles conseguiram leitores que conseguem olhar para a literatura deles e ver que, nossa, isso é diferente, isso é original, isso está trazendo uma narrativa muito diversa e plural. E aí eu queria listar um exemplo que eu conheci ano passado, que foi quando eu estava escrevendo uma matéria para a revista Tricerata, e eu entrevistei escritoras lésbicas que escreviam literatura especulativa. E todas elas pontuaram que o maior problema que elas enfrentavam era justamente esse. A literatura LGBT, a literatura que traz uma narrativa que não é heteronormativa e que vai para os grandes mecanismos comerciais, né, as grandes editoras, elas seguem sempre o mesmo padrão. Vai ter um personagem gay? Legal, mas vai ser um personagem branco, vai ser um personagem homem, vai ser um personagem cis, e que está passando pela mesma narrativa de se descobrir, sair do armário. Ou então, se ele saiu do armário e não consegue ficar com a pessoa que ele gosta, porque o protagonista lá ainda não está bem resolvido com a família. Então, essas narrativas elas são sempre repetitivas. E se a gente olhar, tem sempre essa questão do personagem gay ou do personagem preto tá lá numa posição de cumprir uma tabelinha de cota. E elas pontuaram isso, que elas enfrentam muito essa questão de eu estou tendo que ser independente porque eu submeti um conto e finalmente ele entrou numa antologia. Mas eu só vou poder publicar esse conto em outro lugar depois de um ano. E eu não vou conseguir ter a mesma visibilidade desse conto que eu tive numa antologia numa editora maior. Então, quando a gente olha para essas narrativas, que elas são diferentes, e quando eu falo diferentes, eu falo que pessoas gays, pessoas trans, elas não têm como maior obstáculo somente lidar consigo mesmo ou sair do armário. Elas têm outras narrativas. Né? A minha amiga que é Ace, ela sempre fica falando, eu queria muito ler uma história em que tem bandidões intergalácticos ou alienígenas que são Aces. Os Aces sempre são retratados como personagens chatos, personagens que não sabem muito bem do que gosta. Então, quando eu falo de uma narrativa diversa, é justamente diversa no sentido de que contando histórias reais. Histórias que são muito diferentes do que está lá naquele padrão, né, heteronormativo. Porque até a questão LGBT está sendo heteronormativizada. Né? Colocar a protagonista de que o gay másculo e alto é sempre o ativo, o gay pequeno ou afeminado é o passivo. Isso é uma heteronormatividade que está sendo levada para uma narrativa LGBT. Então,
eu penso que uma crítica muito específica, que, né, que está enraizada num ponto muito de minoria, né, vamos colocar assim, mas a gente precisa entender que a maior culpada é justamente a questão do lucro, é justamente o fato de que isso não vende. As pessoas vão olhar isso aqui e vão pensar que é lacração, vão pensar que está querendo forçar uma barra, que nem eu ouvi várias vezes quando eu lancei o meu conto e o pessoal mandaram mensagem para mim dizendo assim, tu está querendo forçar, tu colocou um personagem idoso que é bissexual, forçou demais, quis lacrar demais. Cara, pessoas idosas são também LGBT. Existem pessoas gays que estão se descobrindo nos 70, 80 anos. Que elas estão no armário esse tempo inteiro e finalmente elas estão conseguindo se revelar agora porque finalmente elas estão tendo essas narrativas exploradas. Então eu acho que o meu ponto começa aqui, sobre o porquê a originalidade, a diversidade, a pluralidade das narrativas elas estão sendo tolhidas pelo capitalismo, justamente porque, né, o que está sendo contado é sempre a mesma coisa, justamente querendo vender. E aí eu passo agora para Sally. Bom, eu vou tentar pegar um pouco como advogada do diabo aqui, porque apesar de eu concordar... Como de costume, alguém tem que, né, fazer o outro ponto. Mas, assim, eu concordo majoritariamente com o que você disse, só que o clichê sempre vai existir. E o clichê sempre vende. Então, assim, apesar de a gente ter muita coisa, muito autor que escreve aquilo porque aquilo vende, você também tem uma necessidade de continuar criando um certo tipo de literatura. Por exemplo, se a gente pega clássicos de literatura infantil, infanto-juvenil, aquela literatura assim, quando a criança está começando a ler por si mesma e que ela vai lá, escolhe o livro que ela quer ler, ela sente ler. Você tem, antigamente, você vai ter coisas como Crônicas de Nárnia, você vai vir mais pra frente, você tem Harry Potter, um pouco mais pra frente você tem Percy Jackson, e tipo assim, hoje você precisa continuar produzindo esse tipo de literatura, porque hoje a criança ela não vai mais se identificar com Crônicas de Nárnia. Então você precisa ter uma nova forma de atingir esse tipo de público. E aí você tem esse clichê. Você vai continuar tendo clichês do romance de banca, por exemplo, que você tinha lá 400, 500 romances de banca diferentes, daqueles livrinhos pequenininhos, e aí hoje você continua tendo romances de época, romances eróticos, e isso sempre existiu. Não é uma coisa que hoje os autores criam porque vende. Se você pegar e for falar com alguém, vai num sebo da tua cidade, da cidade do lado, não sei, e conversa com o senhorzinho que é dono do sebo e pergunta para ele se ele tem romance de banca, e aí você dá uma folhada para ver qual que é a data de publicação daquele livro. Os romances de banca, os romances eróticos, eles estão aí há muito tempo. Não surgiu com 50 tons. A gente brinca que foi, né, mas, na verdade, o que aconteceu foi que eles pararam de ser mal vistos com 50 tons. A fase dos 50 tons trouxe isso para o grande público. Enquanto antes era um livro que você ia lá e você lia escondido dentro do jornal. Você colocava o jornal por fora, abria o romance por dentro e fingia que você estava lendo o jornal. Esse costume ainda tem em outros países, aliás. Exatamente. Então, assim, os clichês, os livros que vendem muito, eles sempre existiram e eles sempre vão existir. A diferença é que a gente precisa abrir, né, espaço para outros tipos de literatura. Só que esses outros tipos de literatura, eles precisam ser comercializáveis, porque é um negócio. A editora, ela paga contas. O papel, ele tem um preço. O capista tem um preço, o revisor tem um preço. Todas as pessoas que trabalham com aquela edição, eles têm um preço. Então, para você publicar independentemente, é uma coisa que você vai fazer em pequena escala e que muitas vezes você vai fazer com profissionais que não são tão famosos, porque você não consegue bancar essas pessoas tão famosas, você não vai conseguir divulgar numa grande mídia, porque você não tem dinheiro para bancar essa divulgação, enquanto as editoras elas têm que se preocupar com, por exemplo, a logística de levar um livro
para todo o Brasil, de você colocar ele em livraria de Manaus e livraria de Porto Alegre, é muito cara. Então, eles têm que pensar, esse livro, comercialmente, financeiramente, ele vai pagar o que eu estou investindo? É um negócio. Então, por isso, as ferramentas de publicação online, Amazon, ou até mesmo as publicações gratuitas, se você pega o Wattpad, ou você pega até as pessoas que publicam em Tumblr, publica no Twitter, publica sei lá onde, em qualquer blog que você tenha. Isso são formas de você conseguir mostrar literaturas que têm um público muito mais reduzido. Então, em vez de você ter que imprimir lá 50 livros, vamos supor que cada livraria de grande porte tenha lá 10 exemplares daquele livro. Quantos livros essa editora produziu para colocar no Brasil inteiro esse livro? Então, se você vai pensar num livro de nicho, num livro literatura, por exemplo, a literatura POC, LGBT, ou um personagem trans numa ficção científica, esse tipo de livro é um livro de nicho que você não vai atingir um grande público. Então, o investimento que essa editora precisa fazer não vai ser compensado no fim das contas. É claro, tem pessoas que precisam, que querem essa literatura, mas, infelizmente, para a editora ainda mais na situação que a gente está hoje, com a pirataria muito fácil, com o e-book muito fácil, para a editora é um risco que não vale a pena correr. Então, por isso as editoras menores, as editoras... tem muita editora publicando fanfic, então... fanfic de BTS, tem um monte sendo publicado. Assim, tem editora que só publica fanfic de BTS. Eles trocam os nomes, fazem uma capa meio parecida com os cantores, mas não muito, porque senão dá processo, né? E vendem tudo por pré-venda ou por financiamento coletivo. Dá muito certo porque eles conseguem atingir as pessoas que eles precisam atingir. Então, eles vão fazer uma tiragem de 200 exemplares, no máximo, assim. Então, eles não vão ter prejuízo, eles não vão ter que lidar com mandar livro para todo tipo de livraria, eles vão mandar só para quem comprou e pronto. Então, essa literatura de nicho é muito mais fácil de você conseguir encontrar o seu público vendendo, por exemplo, num Catarse. Leva o teu livro para o Catarse, sabe? Se o teu livro realmente for atingir uma grande quantidade de pessoas, você consegue levar esse propósito para uma editora formal, uma editora tradicional. Por exemplo, esse agora que lançou do Pedro Ruas, eu esqueci o título do livro, todo mundo comprou. Enquanto Eu Não Te Encontro. Isso. Esse livro, ele tinha sido publicado independente primeiro. Ele foi publicado independente no ano passado ainda e estava vendendo na Amazon. Eu acho que não físico, só o e-book, mas tinha feito um certo sucesso a ponto de chamar a atenção de uma editora. Então, eu acho isso muito interessante a gente ver como a internet, essas ferramentas que a internet nos disponibilizou, eu acho que a gente não deve encarar elas como menos do que a publicação formal. E a pessoa só conseguiu publicar assim. Não. Tem que ver o público daquela pessoa. É um público de nicho, então faz sentido ela fazer uma tiragem pequena, publicar para um grupo específico, e caso aquele grupo consiga atingir outras pessoas que nunca tiveram interesse naquele tipo de literatura, isso pode acabar chamando a atenção de uma editora formal. Então, não é tudo culpa da editora, ou não é tudo culpa do capitalismo, não é porque isso vende que os autores escrevem isso. Mas também é uma oportunidade. Se o autor ele já tem 2, 3 livros publicados num gênero que é mais abrangente, por exemplo, tem 2, 3 romances héteros, e aí ele lança um romance LGBT, e seja lá qual for, é muito mais fácil ele conseguir publicar por conta dessas publicações anteriores. Então é tudo uma questão de estratégia do autor e também ao público dele, né? O quantos exemplares ele vai conseguir vender com aquilo. Beleza, vamos parar de suposições e vamos para os números para a gente conseguir refrendar algumas teses ou descartar outras. Eu tive que fazer eu mesma a pesquisa
para saber a porcentagem de certas coisas, porque eu fiquei por horas procurando por elas e não consegui encontrar nenhum site que tivesse feito essa pesquisa. Então, vamos a eles. De 57 escritores que responderam às perguntas, 50% dizem que o fato de que alguns plots já estão manjados e que são muito bem vendidos não influenciou a escolha deles na hora de eleger o desfecho de seus livros, enquanto 41% deles assumem que elegeram seus desfechos ou parte deles influenciados pela popularidade desses plots. Vou avisando que essa pergunta, que foi a primeira da lista, ficou durante muito e muito tempo no 50-50, né? Que é 50 versus 50. Até ter uma hora que, do nada, desceu para 41 a segunda parte. Porque é muito engraçado você definir se a literatura estrangeira te influencia ou não. No meu caso, eu diria que sim, me influencia completamente. Porque literatura de horror brasileiro, a gente tem um negócio muito escasso, tá, gente? Então, a maioria dos autores brasileiros que são vendidos hoje no horror, eles se influenciaram nos estrangeiros lá atrás. Eles não tiveram brasileiros para se referenciar. Então, a gente tem que fazer o nosso. Seguindo para a segunda pergunta, enquanto 41% desses autores que responderam que assumem que esses plots serem mais populares ou serem mais bem vendidos ajudou que eles escolhessem esses desfechos para escrever sobre eles, não é vergonha assumir isso. Vergonha é você admitir que você nem gosta de escrever aquilo, mas você escreveu porque você sabia que você ia vender direito. Aí sim eu acho um pouquinho problemático. Mas, whatever. Sobre estilos de escrita que vendem, aí eu tô falando de estilos de narrativa, da forma como você escreve. 57% deles dizem nunca ter procurado saber se existe um estilo padrão de escrita que é mais vendido. E apenas 42% deles assumem ter procurado pelos estilos e ter usado ao menos um pouco ou tudo deles em seu formato de escrita. Porque sempre a gente, querendo ou não, vai existir aquele modo de tipo, por exemplo, narrativas em primeira pessoa feitas por personagens jovens, adultos ou adolescentes. Elas são mais bem vendidas, principalmente quando a narradora é mulher. Esses tipos de narração vendem muito, então é um estilo de narrativa padrão, vamos dizer assim, que muita gente compra, só por esse estilo de narrativa. Nesse mesmo campo de narrativas, entre 39 autores que responderam, 69% deles disseram não ver problemas em histórias que são escritas somente na intenção de vender bem, dentro desse sistema capitalista que vivemos. E um pouco mais da metade, quase 37%, diz que a atitude é sim problemática. E agora eu vou dar um salto, partir para as duas perguntas mais importantes dessa pesquisa, e eu vou voltar a citar outros números no próximo bloco para que os meus dois amigos respondam após esse lançamento. De 24 autores que responderam, somente 20% deles disseram não ver em algumas histórias brasileiras o problema das imitações de obras literárias norte-americanas. Porém, a maior parte deles, que é 40%, diz que depende e que cada caso é um caso. Na visão de vocês dois, existem histórias brasileiras que são praticamente imitações de histórias americanas ou depende, cada caso é um caso? Eu acho que os dois, né? Tipo, cada caso é um caso, mas tem casos que é. Mas a existência dessa imitação é um problema ou não? Eu acho que é um problema, mas está muito mais ligado à visão que eu tenho sobre exaltar a literatura e a estrutura brasileira de escrita. Mas eu não sei dizer se é comum histórias brasileiras como imitações de obras literárias americanas, porque eu não consumo muito história americana. Eu consumia quando era criança, tipo os classicões, né? Quando estava começando, então eu consumia os clássicos da fantasia, os clássicos do romance policial. Mas agora eu não vejo, realmente eu não acho, por exemplo, acho que as narrativas policiais, pegar assim, narrativas policiais brasileiras. Eu acho que depende. Se você vai falar, por exemplo, de um livro, um romance, que daí o autor coloca lá, nome em inglês, se passa, tipo, nos Estados Unidos, e patinador de gelo, sabe? Tudo umas coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade, temos um problema, sabe? Mas se você vai pegar e vai ter um livro de fantasia, por exemplo, eu tô lendo agora um livro nacional, Lebre da Madrugada,
tem no Kingdom Unlimited, é uma alta fantasia, então, tipo, elfos e espadas e cavalgadas e coisas do tipo, sabe? E magia. E assim, é claro que você vai achar muitos elementos parecidíssimos com literaturas estrangeiras, com Tolkien. Você vai encontrar inspirações em alta fantasia estrangeira. Então, só que ao mesmo tempo é um mundo fantástico. Não tem o que esse autor trazer de brasileiro para aquilo. Pois é, isso que eu ia falar agora, porque, por exemplo, quando a gente pega uma narrativa, vamos colocar assim, uma fantasia, vai precisar ter estruturas que remetam à fantasia, entendeu? Então eu vou ficar assim, se passa num lugar europeu e tudo mais, por exemplo, colocar no Brasil uma história que se passa na floresta amazônica e tem duendes, gnomos e fadas. Eu vou ficar assim, oi? Eu já ia perguntar disso. Mas eu ia ficar assim, não, ok, acho que todo mundo tem a liberdade de fazer cavalos, espadas e castelos, coisas do tipo. Você não vê aqui no Brasil castelo, por exemplo. Você não vê castelos antigos e de épocas de reis e rainhas. Você não tem esse tipo de... A gente não tem esse tipo de tradição aqui, de história aqui. Então, esse autor, ele acaba se inspirando em coisas que não são do nosso cotidiano, mas eu não vejo isso como um problema, ou como falta de patriotismo, ou como síndrome de vira-lata. É aquele velho ditado, né? O último refúgio dos canalhas é o patriotismo. Já começa por aí. Então eu sou o tipo de pessoa que caga e anda para patriotismo. Patriotismo em excesso para mim é nacionalismo. Nacionalismo para mim é um negócio muito filho da puta que ninguém deve ter. Concordo. Só que acontece o seguinte... Pra vender o meu peixe desde já, eu tenho um livro que se passa na Europa. Meu principal livro se passa na Europa. Eu poderia ambientá-lo no Brasil? Não poderia. A história não faria o menor sentido. Exatamente. Se eu ambientasse Maestro no Brasil... Eu ia ficar assim, amiga, o que está acontecendo? Que horror. Só para responder essa pergunta. O Brasil foi invadido pelos nazistas? Não foi, cara. Para vocês terem ideia, na época que o nazismo estava acontecendo na Alemanha, o Vargas era admirador de Hitler. Ele queria ajudar Hitler, não parar Hitler. Ele foi convencido a parar Hitler muito tempo depois, quando o Hitler saiu com aquela brincadeira de tipo, a cobra vai fumar antes do brasileiro entrar na guerra. Aí o Vargas resolveu ficar com raiva dele. Mas antes disso... Eles são amicíssimos. A gente lembra disso. Nem foi ele que decidiu. Eu vou tomar no cu aqui, eu tenho que fazer uma coisa que nada. Exato. Então, assim, não ia fazer sentido ambientar ela a estrutura do centro da história completamente. O protagonista ia ter que morrer para início de conversa. O carro-chefe do livro ia ter que morrer, porque a existência dele não ia fazer sentido no Brasil, porque ninguém como Ulisses nasce brasileiro. Não dá. E entre outros elementos do livro, por exemplo, a ancestralidade dele, as tatuagens dele, as ligações familiares dele, tudo isso ia morrer. Ou seja, se você está querendo ambientar o seu livro em outro país, em outro continente, em outro hemisfério, e você é brasileiro, mas você sabe que isso vai fazer diferença nas vendas dele, com certeza vai, porque vai ter brasileiros que não vão querer comprar o seu livro, porque ele é ambientado no estrangeiro. E vão ter brasileiros que vão querer comprar seu livro justamente porque ele é ambientado no estrangeiro. E aí vai de grupo, entenderam? Então existem várias coisas que você precisa seguir quando ele é ambientado no estrangeiro. Você tem que pesquisar muito sobre o país, muito sobre a cultura do povo que vive naquele país. Você tem que começar a se informar muito sobre o que aquele povo pensa, sobre o que aquele povo come, respira, transa, enfim, você tem que se informar a fundo como se você fosse fazer parte deles para conseguir escrever. Então é um desafio enorme. Não é qualquer um que faz isso direito. O ponto problemático que eu estava abordando na pesquisa era o fato de, tipo, uma pessoa querer ambientar uma história em Porto Alegre e o nome do protagonista ser Josh. Nesse nível. Alguns livros no Wattpad, o título do livro é A Dono do Morro, e você ia ver o fancast, que são os modelos do personagem, era um cara branco, loiro, dono de um morro, no centro do Rio de Janeiro. O Morro do Alemão. Não? Outra coisa, assim, que também eu não fico... Não é sobre isso que é chamado Morro do Alemão. Não é essa história. Viu porque você tem que
Você tem que estudar a religiosidade do lugar. Exatamente. Perdão. Mas vai, sério. Eu tava... uma coisa que eu acho que, assim, não tem muita desculpa, que é, obviamente, assim, você só tem influência estrangeira e você acaba copiando o que você vê e os teus leitores são baba-ovo de gringo e é isso aí, pronto. Não consigo ver outro argumento e não que eu ache ruim. Inclusive, tenho amigos que são. Olha Inclusive, lá. tenho muitos livros que eu li e que dei notas altas são assim, fazer o quê? Eu também fui criada no Wattpad e é isso que eu leio também, né? Mas livro colegial, livro universitário, romance, assim, romance colegial e universitário, pra mim, você não tem desculpa pra escrever na gringa. Ah, não, mas é porque eles jogam hóquei. Mano, bota eles pra jogar futebol, bota pra jogar vôlei, bota pra jogar qualquer outra coisa, sabe? Bota não eles pra jogar futebol americano. O pessoal do time do Corinthians joga. Não, tem. É aqui do lado. Meu namorado fazia parte de time de cheerleader, eu ia nas competições. O Brasil tem essas coisas. É só você saber fazer. E assim, bota eles pra fazer capoeira, sei lá, qualquer coisa. Mas não tem desculpa pra você fazer um romance colegial que você não precisa de nada, não tem nenhum argumento pra você colocar os seus personagens na gringa, sabe? Um belo exemplo disso é um dos melhores romances que eu li desse gênero, é aquele Idiota, da Gleice Carvalho. Ele tá no Kindle Unlimited também. E é simplesmente perfeito. Tem a Luciana, tem o Pedro, tipo, eles são brasileiros e é aquele negócio da nerd, do cara popular, só que ele joga futebol e tem todo um rolo lá, uma treta com drogas e tem muita mais coisa que a gente consegue se identificar. Os apelidos, o jeito, o que eles vão comer, todas as coisas assim são muito mais fáceis de se identificar, são muito mais fáceis da gente se colocar no lugar dos personagens do que as coisas da gringa. Então, quando você vai ler um livro e o cara joga hóquei, eu não sei as regras do hóquei, eu não sei quanto tempo dura um jogo, eu não sei nada de hóquei. Tudo que eu sei foi porque eu li os livros da Ellie Kennedy, só. Então, assim, não faz sentido, eu nunca vou saber como é um ringue, como é estar lá naquele lugar, porque não faz parte da minha realidade. Agora, se você me coloca um protagonista que joga futebol, eu vou saber qual que é o fedor da arquibancada. Eu conheço isso. É uma coisa que faz parte da minha realidade. Eu sei qual é o peso daquela bola. Eu sei qual que é o uniforme. Eu sei como que eles enfaixam a caneleira por baixo da meia, porque eu via meu pai fazendo de jogar bola. Então são coisas que eu consigo me colocar no lugar daquele personagem. E eu acho que isso é muito importante para que você consiga fazer com que o teu livro seja especial para o teu público. Não apenas um livro bom, mas um livro que realmente marque aquela pessoa. Enfim, segundo dado mais importante desse bloco que eu posso apresentar é que dos 3 atores que voltaram nessa pergunta especificamente falando, eles veem o capitalismo e a síndrome de vira-lata dos leitores brasileiros como principais culpados pela procura com mais frequência de histórias similares às norte-americanas. Mas principalmente culpam o sistema capitalista por essa procura. Porém, nenhum dessas pessoas que votou nessa enquete procurou explicar essa visão e também nenhum quis opinar sobre se existe uma escolha. Quer dizer, entre os leitores que procuram e os leitores que não procuram esses tipos de literatura. Eu ouso dizer que existe sim uma escolha. Então, gente, é o que eu estava falando antes para vocês. A escolha que a gente faz é a seguinte. O que eu quero ler? E eu vou dar um exemplo bem escrachado aqui. Eu quero ler sobre um carro que mata gente. Que livro que eu vou procurar? Quem escreveu sobre isso? Quem é o cara que tem o livro mais famoso que basicamente se resume nisso? Eu acho que você tá fazendo uma pergunta muito... O nome é Mercedes, entendeu? Então, assim, é um negócio que só ele tem. Não existem autores... Eu procurei, tá, gente? Não existem autores brasileiros que escreveram sobre carros assassinos como ele escreveu. Então, se eu quero ler sobre o carro assassino, eu vou direto na fonte. Mas existem autores brasileiros que escreveram sobre vampiros.
Então, você pode escolher ler autores brasileiros que escrevem sobre vampiros. Você não precisa ir direto no Drácula de Bram Stoker. Existem autores brasileiros que escrevem sobre demônios. Você não precisa ir direto no William Peter Blatty. Até porque eu não aconselho ninguém a querer começar terror por O Exorcista. Não aconselho mesmo. Então é aquilo. Eu ouso dizer que existe, sim, um grau de escolha. O capitalismo influencia no que o leitor compra ou deixa de comprar? É lógico que influencia. A gente jamais seria louca de negar isso. Mas também existem leitores como Lohan, e como eu estou tentando me transformar agora, que preferem prezar os seus. Preferem correr atrás de preservar os seus, de apoiar amigos que estão no serviço da escrita, como o Lohan apoia o Gabriel Reinhard, como eu estou apoiando o Lucas Trindade nesse ramo, e o Lucas Lima também, que são autores de terror, o Pietro Silva também, que é um dos autores que eu mais apoio, que também está no gênero, porque eles são homens que me inspiram. São homens em nichos muito diferentes do Brasil, muito diferentes de qualquer coisa, de escritas completamente diversificadas, que valem muito a pena a leitura e não são reconhecidos o suficiente porque os leitores brasileiros procuram mais os americanos. Eu vou culpar vocês de imediato, leitores? Claro que não. Eu sei que é apelativo, eu sei que o mais desejado é o famoso, mas vocês precisam também começar a procurar aqui. Entendem? É devagar esse processo, é aos poucos esse processo, mas é necessário que ele seja iniciado. E era isso. Disse tudo. É sobre isso, gente. Era isso que a gente estava tentando dizer esse episódio inteiro. Eu acho que Pode falar, sabe? É tudo culpa do leitor, como sempre. A gente tenta achar desculpa, mas a culpa é nossa. Do leitor capitalista, né, Sérgio? Mas assim... Cara, mas quem é o cara completamente assumido comunista nessa merda? Não tem. Como assim que culpa do leitor capitalista? Sabe, não a gente tá agora na Book Friday. Sabe quanto que eu gastei? Tudo bem, só comprei livro da Antofágica. Mas, pelo amor de Deus, sabe quanto que eu gastei nessa merda? Muito dinheiro. Só vou dizer isso, vou deixar aqui bem claro. Muito dinheiro, em caps lock, tá? Então, assim... Sou capitalista, gasto meu dinheiro em livros e poucos deles são nacionais, menos nacionais do que internacionais. Ultimamente, na verdade, não. Ultimamente eu tô lendo mais os por e-book e aí eu compro os nacionais que não tem opção, né? Eu compro que não tem daí muitos e-books disponíveis. E porque vem brindes também, eu gosto de brindes. Se me diz que vem um marca-página e 2 figurinhas, eu digo, é esse mesmo. Passe aqui, pegue meu dinheiro. Pode ser uma merda. Se tiver brinde, já tá comprando. Sim, porque daí eu digo assim, não, é porque é nacional, eu tô apoiando a literatura. E aí fico lá, eu bem feliz com as minhas figurinhas e abandono o livro. porque é péssimo. E tá tudo sua mão. Mas eu queria falar uma coisa aqui pra encerrar meu ponto. É que assim, eu acho que tá... Considerando que a Rai falou sobre leitores que vão atrás do que eles querem ler mesmo e vão lá fora, procurar lá fora. E aí a série falou que ela gastou muito dinheiro no Book Friday que está tendo. E, enfim, acho que tudo isso eu posso usar como ponto de que eu não vejo problema real em, por exemplo, eu ter uma amiga que ela sabe que eu sou escritor, e ela olha assim, amigo, legal, vou compartilhar aqui o teu livro e tal, bacana. Mas eu quero ler J.K. Quero ler a J.K., eu gosto dela e blá blá blá. Aí ela vai e consome lá. Tem pontos problemáticos? Tem, mas eu acho que ela tá no direito dela de gastar o dinheiro dela com o que ela quiser e tá tudo certo. Eu acho que se o que ela tá lendo tá nutrindo e suprindo as expectativas dela como leitora, ok. O ponto que eu critico é que, assim como as pessoas têm fácil acesso a uma literatura mainstream, elas poderiam ter muito fácil acesso a uma literatura independente. Porque, por exemplo, se a gente for pegar em termos de marketing e divulgação, é super desigual. O que está sendo muito divulgado são eu não digo clichê, eu digo padrão. Porque, por exemplo, eu acho que a gente não pode confundir o que é clichê com estrutura narrativa. Por exemplo, a Rai colocar no personagem dela, numa história de terror, um vilão que movimenta a história, não é clichê. É um recurso narrativo que ela está precisando colocar.
O clichê vai ser aquela coisa do tipo, o vilão ficou escondido, ou então o vilão ligou pra fulano que ele quer matar e tal. Isso é um clichê, mas ok, mas faz parte da estrutura. Mas o que eu tô falando é que, assim, quando esse marketing, essa divulgação e essa visibilidade de fácil acesso, não é oferecida a uma literatura que não está dentro desse padrão, é aí que começa o problema, tá? Eu quero entrar na Amazon e ter a opção de, nossa, os 5 primeiros livros que apareceram aqui de cara são livros que são padrão, mas tem também livros que não são padrão, entendeu? Por exemplo, eu quero entrar na Amazon e ter, assim, o livro do Gabriel ou o livro da Rai, que não segue o padrão de escrita do mainstream. É isso que eu tô falando, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm que comprar o que elas quiserem comprar, elas têm que ler o que elas quiserem ler. Eu acho que se tu não quiser ler literatura nacional por N motivos, eu acho que está tudo bem. Eu não acho que não é uma ditadura que eu acho que tu tá errado em ser brasileiro e não consumir literatura brasileira. Eu acho que tá errado. Acho que tá errado, mas se a pessoa não quiser fazer, tá tudo certo também. O ponto é que a visibilidade, ela não é igual. Ela é completamente desigual. E o que vai explicar isso é justamente questão de lucro. Entendeu? Mas também é questão de possibilidade de publicação. Eu digo, na minha visão, de pessoa que está tentando conseguir publicar. A publicação independente é extremamente cara. Eu sei que é um preço justo. Uhum. Eu sei que é um preço justo. Tô falando de e-book também. Sai por volta de R$10.000 se você quiser fazer direito. Então, assim, eu sei que é um preço relativamente justo quando você considera o trabalho da equipe envolvida no processo. Porque não é só o autor envolvido. Você tem que chamar o diagramador e já vai R$700 nisso para começar por baixo. Você tem que chamar um capista às vezes e aí já vai, vamos lá, R$500 por baixo também. Chamar o revisor e o revisor fica por volta de R$1.000 ou mais. Então, assim, é extremamente caro para alguém que está na minha situação, que é uma estudante bolsista de uma faculdade particular, que não tem emprego fixo, conseguir arcar com essas despesas. É mais fácil eu desistir de publicar, entende? Uhum. É muito mais fácil desistir. Aqui existem autores que conseguem juntar dinheiro durante 1-2 anos e fazer. Existem autores com melhores condições financeiras que as minhas que nem precisam pensar em juntar dinheiro durante 1 ano e vão e fazem. Uhum. E existem autores que possuem emprego CLT ou não, e conseguem juntar o dinheiro, procurar por promoções e contratar profissionais iniciantes e publicar seus livros mesmo assim. Então é um negócio que é extremamente caro, que nem todo mundo tem a opção de fazer. Então, por mais que eu e muitos outros autores queiramos fazer isso, não dá, gente. Simplesmente não dá espaço. E a publicação tradicional, seja lá física ou em e-book, ela também não está aberta para todo mundo. Porque vocês vão falar assim, mas existem editoras pequenas, vamos botar exemplo aí, a Letra, a Corvus, quem mais? A Dália, e etc. Só que acontece o seguinte, eu amo a Corvus, mas eu vou ter que falar, eles são nichados, completamente nichados. Não dá para você dizer que a Corvus é ampla o suficiente para publicar autores da periferia do Rio de Janeiro. Não é, gente. Desculpa. Foi mal aí. Eu amo a Corvus, mas eu tenho que falar isso. Eles não fazem isso. Eles ficam lá na redondeza deles. Eles não enxergam a gente. Autores da periferia do Rio de Janeiro vão ficar por si mesmos. É nós por nós. É eles por eles e nós por nós, cara. Abrindo parênteses aqui, eu não vou defender ninguém, não é mesmo? Acho que não está no nosso papel aqui. Acho que a gente tem que se criticar sobre a questão de editoras independentes. Por mais que elas sejam independentes e não estejam no mainstream, elas ainda estão no cargo da questão do nicho que a Sally falou. Elas vão procurar um nicho que vai ser atendido e vai ter esse público. E aí, por exemplo, como agora eu faço parte de uma equipe editorial de uma revista, e aí eu até levei isso para a faculdade quando nós estávamos falando sobre silenciar vozes e que vozes nós estamos chamando. Quando a gente coloca lá no edital, só vamos aceitar escritores nortistas, a gente está sim fechando no nicho de bolha. E aí a Rai, ela chamou uma questão que é, mas os escritores da periferia do Rio de Janeiro, quem vai ouvir e tal? Esse é exatamente esse ponto que eu estou criticando, entendeu? Essas muitas vozes,
essa literatura muito, muito específica e que traz justamente a questão da diversidade e da pluralidade, elas não ganham espaço. Elas não ganham espaço. Isso é um fato. Tanto a Rai, que está com publicação pelo Wattpad e faz uma divulgação própria e faz própria capa, eu que juntei dinheiro o ano inteiro, ano passado, para conseguir pagar a capa de um livro, do meu conto, não era nem um livro, era um conto. E paguei para diagramação. E aí, revisão, fui eu que fiz. Aí o meu amigo, que era o Maurício, também fez revisão para mim. Depois eu queria entregar mais para os leitores que iam querer ler o meu livro. Vou fazer arte para todos os personagens. Isso é muito caro. Isso gera muito custo. E esse espaço a gente não vai ter. E aí a gente tem que ir lá e gritar: ei, eu estou aqui, eu quero ser lido, eu tenho coisas para falar, eu tenho experiências para contar. E aí, por exemplo, pegando a questão do Corvos, eles estavam fazendo uma limpa no Twitter esses dias. Marca a gente, #Corvos, me nota, alguma coisa assim. E aí tu tinha que colocar um resuminho da tua obra e eles iam olhar. Aquilo nada mais era do que eles procurando justamente para quem eles vão dar visibilidade. Tem noção de que eles vão ter que produzir uma coisa com lucro. Por exemplo, quem financiou o livro do Gabriel eram pessoas que estavam dentro desse nicho e queriam ler o Gabriel, já conhecem a obra dele, e financiaram. E aí, mas não teve lucro nenhum. O próprio Gabriel me falou isso. O lucro para ele foi o quê? Eu ver os meus amigos recebendo os livros e ganhei visibilidade. Agora, provavelmente, eu posso ser notado com mais facilidade por uma editora maior. Mas isso só reforça ainda mais o ponto que a Rai comentou sobre: mas quem vai olhar para a minha literatura aqui como escritora da periferia do Rio de Janeiro? E aí é por isso que é importante a gente ir nas redes de comunicação, podcast, Twitter, e fazer essa crítica que a Rai falou. A Corvos é legal, eu gosto bastante, mas ela não está me notando. E aí que a gente vai começar a olhar assim: por que não estão notando? Por que vocês não estão me ouvindo? Onde é que eu preciso ser ouvido? Entendeu? Eu acho, e eu continuo dizendo que a questão é sim uma questão capitalista, porque é o sistema que a gente está imerso. E assim, para mudar não vai ser assim: vamos publicar esse podcast e vai acabar finalmente. Não vai. Está caminhando a passos muito, muito lentos. Mas é isso, entendeu? É a gente literalmente gritar como literatura independente, como escritor e como leitor também. A gente deixa aqui a nossa chamada para leitores olharem para isso, não só no sentido de ler, mas também divulgar e dar avaliação. Tem muito escritor que publica coisa no Wattpad, publica coisa na Amazon. Várias pessoas leem, mas não fazem o mínimo, sabe, de dar estrela, de não dar avaliação. E isso é muito importante, porque engaja. Além também, a gente já falou que as meninas aí, a série também já falou que a gente precisa ir lá e criticar escritores nacionais também e falar que, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. Eu não vou deixar de criticar só porque não é internacional. A gente também tem que olhar para esses pontos, entendeu? E aí é isso que eu tinha para falar agora. Para encerrar, então, lançar um desafio: escolhe o seu gênero favorito de livro e procura um nacional desse tema, que seja, tipo, 100% nacional, que seja aquele livro que não tem John Smith como protagonista. Procura um desse, lê e dá estrelinha na Amazon. Essa é a tarefa de casa de todo mundo para esse mês, tá? É isso aí, por favor, inclusive nossa. Críticas honestas, tá, gente? Críticas honestas. Inclusive nossa, desafio vocês aí, vocês dois, vamos bolar esse episódio pro mês que vem e vamos ler um tá tudo certo, 100% nacional. Gente, esse foi mais um episódio do Entre Sumários Cast. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Até a próxima. Tchau. Fui. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.